Olá pessoal, sejam bem-vindos a Sturdy Network e mais um vídeo do curso preparatório Certificação Cisco CCNA. Nesse vídeo vocês verão eu falar sobre o assunto Ether Canyon, mais conhecido por alguns como Link Aggregation ou Port Aggregation. Por quê? Ether Canyon é como a Cisco chama essa tecnologia. Porém, não é uma tecnologia proprietária da Cisco. É uma prática comum de diversos equipamentos aí, roteadores, switch, firewall, até mesmo servidores. Ou seja, os sistemas operacionais, Windows, Linux, todos eles têm suporte para você fazer um link aggregation ou port aggregation. E aí cada um sistema operacional, cada um fabricante chama de um jeito, tá? Então, esse é o título. O que é o port aggregation ou link aggregation? É muito simples. Por exemplo, você tem uma conexão entre dois switches, e aí, para nos auxiliar nisso, com essa explicação, eu vou abrir o software Cisco Packet Tracer, que é o simulador de redes aqui da Cisco. Vai ficar mais fácil para exemplificar para vocês. Então, eu estou com o Cisco Packet Tracer aberto aqui na minha tela. Bom, na aula anterior, o pessoal já aprendeu a mexer no Packet Tracer. Para quem ainda não sabe mexer, para quem ainda não entendeu como ele funciona, eu recomendo assistir a aula 2. Vai lá na lista de reprodução do YouTube, no canal, e localiza lá os vídeos das aulas anteriores. Tem um vídeo lá que eu estou explicando como funciona o Packet Tracer. Vamos dar nome aos bois aqui dos meus switches. Então esse aqui é o switch 1, esse aqui é o switch 2. Eu vou entrar na linha de comando dele também e vou alterar o nome dele. Então esse aqui é meu switch 1 e o da direita eu vou colocar o nome de switch 2. Todas essas configurações já foram aprendidas nas aulas anteriores. Para quem está conhecendo os meus vídeos através desse primeiro, tente localizar os demais para você poder acompanhar. Então eu vou deixar aqui aberto switch 1 de um lado, switch 2 de outro e o simulador aqui bem aqui no meio. Primeira coisa, vou fazer aqui uma conexão entre os meus dois switches. Vou utilizar aqui a porta Gigabit, pode ser a porta Fast Ethernet 10. Vou usar Fast Ethernet 10 do outro lado também. A princípio, as portas vão ficar laranja, porque elas ainda não estão trafegando dados, como aprendemos na última aula. O Spanning Tree está calculando, fazendo as suas verificações para ver se não tem nenhum loop. Então, por exemplo, logo quando eu conectei os cabos em ambos os switches, ele deu aqui um log falando que o status da porta 10 foi alterado para API e o protocolo também foi alterado para API, ou seja, informação de camada 1, informação de camada 2. E aí você pode ver que agora os meus switches estão com o LED ali da porta verdinho. O que isso significa? Se eu for aqui, Show Spanning Tree, eu tenho informação que esse switch é o switch root, devido provavelmente o seu MAC address ser menor, né? Esse aqui, MAC address 005, 5E, C5797B. Esse aqui, 005, 5EC5, não, aqui, 00C. Então aqui você já mata que o 005 é menor do que 00C. Logo, esse switch 1 da esquerda se tornou meu switch root. E esse aqui não, e ele conhece o vizinho como root. Ok. E a porta, aqui do meu lado é a porta designated, porque é o switch root. E o switch não root, ele tem pelo menos uma porta root, que é a porta que está ligada no switch root. Okay? Ambas estão em estado forward, okay? Encaminhando o tráfego. Tranquilo? Aí, por exemplo,
Eu falei na última aula que, por exemplo, se esse cabo aqui romper, eu perco a minha comunicação entre os dois switches. E aí você imagina a seguinte situação: eu tenho diversos usuários conectados em ambos os switches. E aí você imagina diversos usuários perdendo a comunicação. Por exemplo, vamos supor que eu estou falando do switch 1 aqui, pessoal do primeiro andar, switch 2 segundo andar. Os computadores do primeiro andar vai perder a comunicação com o segundo andar, simplesmente por causa de um cabo. Às vezes por causa de uma falha na porta, por causa de um rompimento do cabo, enfim. E aí qual que é a prática, uma boa prática para evitar esse ponto de falha? Você coloca uma redundância. Então você puxa um segundo cabo. Eu usei a porta 10, agora eu vou usar a porta 11. Eu conecto um segundo cabo. Né? Da mesma forma que o primeiro, a primeira coisa que ele vai fazer sempre, colocar as portas em cor âmbar, né, cor laranja, e aí ele está fazendo uma verificação do spanning tree. Eu vou dar um show spanning tree aqui, e aí pode ver que a porta no momento ele está no modo LSN. Se vocês forem ver lá no material, é o listening. Ele está ouvindo a porta. Por enquanto ele só está fazendo verificações na porta, para ver se tem algum tipo de loop na rede ou não. Ok? Então agora uma das portas saiu da cor laranja, que no caso a da esquerda, que é onde eu tenho o meu switch root. Ok? Aqui ficou verde porque todas as portas do switch root sempre elas vão estar em modo designated e o status sempre vai ser forward, sempre vai ser encaminhando. Porém, o switch que não é o root, ele é o responsável por detectar se ele tem dois caminhos para chegar no switch root, ele só pode deixar um caminho ativo. E aí é exatamente o que ele está fazendo aqui. A gente vai dar um show spanning tree. E aí eu posso ver que a porta 10 está em modo root, encaminhando tráfego, forward, e a porta 11 em modo alternativo, ou seja, está em modo block. Ela está bloqueada, porque se ela estivesse encaminhando tráfego também, eu teria um loop na rede e eu não teria comunicação dos computadores do primeiro andar com o segundo andar. Ok, perfeito. Se o primeiro cabo romper, então os outros computadores vão continuar se falando através do segundo cabo. Porém, qual que é o meu problema disso? Eu nunca vou ter os dois em utilização ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho aqui um throughput, cada uma porta dessa de 100 megas. O meu throughput entre os dois switches, a minha largura de banda entre os dois switches sempre vai ser 100 megas. Sendo que eu poderia fazer uma agregação de link, ou seja, um link aggregation. Juntar essas duas portas para elas serem somadas em um link de 200 megas. Ou seja, eu consigo aumentar o throughput do meu link entre os dois switches e ao mesmo tempo fornecer a redundância. Exemplo, se eu faço um link aggregation entre esses dois switches, eu deixo de configurar, eu não preciso mais pensar em configurar. Deixa eu só achar uma opção aqui para ele me mostrar. Eu estou usando a porta 10 e a 11 entre os dois switches. Né? Quando eu crio um port aggregation entre os dois, eu não configuro mais nada na porta 10 e 11. Cria-se uma porta virtual chamada Link Aggregation 1, onde esse Link Aggregation é um conjunto dessas duas portas 10 e 11. E qualquer outra configuração que eu tiver que fazer, eu vou fazer em cima da porta Link Aggregation, ou seja, da porta virtual. Então o switch ele aprende, ele sabe que ele vai ter uma porta virtual entre os dois switches de 200 megas. E aí, se por acaso uma das portas, um dos cabos vier a falhar, ele simplesmente vai baixar a velocidade para 100 megas, porque somente, lógico, óbvio, somente uma porta que está ativa. Então vamos fazer essa configuração. Deixa eu só voltar aqui no slide, só para a gente ver aí a parte da prática, somando aí, né, indo de encontro com a teoria. Então o Ethercanal é uma forma de agrupar links redundantes de forma a criar um canal virtual, cuja banda equivaleria à soma dos links que compõem. Ou seja, no meu exemplo, eu tenho duas portas de 100 megas, eu vou ter uma porta de 200 megas, uma porta virtual de 200 megas. Ok?
Qual que é o limite disso? Eu posso agregar até 8 portas da mesma velocidade entre dois equipamentos iguais. Por exemplo, coloquei mais uma porta, né? Coloquei aqui uma terceira porta. Eu posso criar aqui um link virtual de 300 megas entre essas três portas. O meu limite são 8 portas, ou seja, 800 megas. Ok. Esse switch, ele é um switch de portas, 24 portas, Fast Ethernet, ou seja, 100 megas. Tudo bem? Se eu pegar essas duas portas gigabit, ele tem 24 portas fast e 2 GB. Se eu fazer o link aggregation com as duas portas gigabit, eu vou ter uma porta virtual de 2 GB. E o meu limite também é 8 portas gigabit, ou seja, eu posso criar um link virtual de até 8 gigabit. Ok? O que eu não posso fazer é tentar fazer um link aggregation de uma porta fast com uma porta gigabit. Ok? Sempre da mesma velocidade. É até um pouco óbvio, mas é bom a gente explicar. Tudo bem? Aí aqui vocês peguem os slides, depois deem uma lida para ajudar aí a forçar aí o conceito. Mas o que está escrito aqui é exatamente o que eu passei para vocês. Legal. Aí, o que acontece? Por enquanto aqui, galera, aqui eu só fiz conexão de cabos, tá? Eu não configurei nada de link aggregation. Não é simplesmente você conectar os cabos e ele identifica sozinho e ele passa a criar o link aggregation. Não, eu ainda vou configurar. Tanto é que pode ver que somente a porta 10 que está encaminhando o tráfego. O spanning tree bloqueou as outras duas, porque ele detectou loop. Pode ver, ó, a porta 10 está encaminhando o tráfego, a 11 e a 12 está em modo block, porque elas estão como uma porta standby. Elas só vão ser usadas nesse momento se a porta 10 cair. Ok. Quem é o responsável? Quem é o responsável quando eu crio um link aggregation? Quem é o cara responsável por gerenciar essas conexões? É o protocolo de link aggregation. Que no nosso caso do Cisco, nós temos duas opções de protocolo. Ou eu utilizo uma versão proprietária da Cisco, chamada Port Aggregation Protocol, que é o famoso PAGP, ou eu uso um padrão aberto, I3E 802.3D, chamada de Link Aggregation Control Protocol, ou seja, LACP. Então eu tenho aqui o PAGP e o LACP. Qual que é a diferença entre usar um ou outro? Questão de desempenho, Alex? Nenhum. Os dois são iguais. Qual que é a diferença? Se você utilizar, se você tem uma rede onde, por exemplo, deixa eu voltar no simulador. Esses dois switches aqui. Os dois switches são Cisco. Eu posso usar tanto o PAGP como o LACP, sem problemas. Agora imagina que um switch é Cisco e o outro é um de qualquer outra marca, um Juniper, um Tricon, um HP ou o que for. Eu não vou conseguir usar o PAGP, é claro, porque o PAGP é um protocolo proprietário da Cisco, só tem switch Cisco. Então eu vou usar o LACP, ok? Que é um código, que é o mesmo protocolo, só que uma versão de fonte aberta, onde qualquer fabricante pode colocar nos seus equipamentos. Outra coisa, quando eu configuro um port aggregation com um servidor, por exemplo, eu puxo um servidor aqui para minha rede. E aí aqui, deixa eu ver, eu acho que o simulador eu não consigo, ele só tem uma porta. Vamos supor que eu puxo dois cabos de rede desse servidor para o meu switch. Eu vou criar um link aggregation. O sistema operacional que estiver rodando aqui, com certeza ele vai suportar LACP, que é o código aberto. E aí eu vou ter que configurar no meu switch também, obrigatoriamente, o LACP. Tudo bem? Vamos partir para a configuração. Então eu tenho aqui, da forma que eu estou conectado aqui, eu vou tirar uma conexão para ficar mais fácil visualizar. Vou deixar só a porta 10 e a porta 11 conectada. Tudo bem? No meu caso aqui eu só tenho 100 megas, então eu quero passar a utilizar os 200 megas. Outra coisa, como que ele usa os 200 megas?
ele tem algumas formas de balanceamento. A forma padrão, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu estou transferindo aqui alguns dados do PC2 para o PC0. Aí ele vai sempre usar uma das portas, né? Então, por exemplo, 50 megas, 60, 70. Quando ele bater o limite da porta, que é 100 megas, ou seja, na verdade um pouquinho antes de bater 100 megas, o que ele vai fazer? Ele vai transbordar para a segunda porta. Ele vai começar a usar a segunda porta, entende? Até chegar no seu limite de 200 megas, que é o meu caso, fazendo o link aggregation de duas portas. Legal, vamos partir para a configuração, para a coisa ficar mais legal aqui. Então, eu preciso fazer uma configuração em ambos os switches. Se sua rede estiver já em produção e você tiver um cabo conectado e aí você vai conectar o segundo, na hora de fazer o link aggregation é recomendado fazendo uma janela, porque vai causar alguma disponibilidade na rede enquanto você estiver fazendo essa configuração aqui. Tá? Então vamos lá, estou no modo privilegiado, vou entrar no modo de configuração global. Eu vou entrar dentro da porta Fast Ethernet 0/10, ok? Vou digitar um comando chamado kernel group. Opa, espera aí, deixa eu voltar aqui no slide. É isso. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro da porta você dá um ponto de interrogação que ele te mostra as opções. E aí para criar o link aggregation você vai usar esse cara aqui, ó, kernel group, ok? Ok. Aqui você vai digitar o número do canal, ou seja, o número da porta virtual. Aqui nesse caso desse switch você pode criar até 6 portas virtuais, ou seja, 6 link aggregation. Então eu vou criar o primeiro. Eu posso colocar o número 1, número 2, tanto faz. Então, por exemplo, vou colocar aqui link aggregation número 3. Aí eu vou colocar aqui o comando mode e aqui eu vou selecionar qual o protocolo que eu vou usar. Por exemplo, eu vou usar entre os dois o LACP, que é o protocolo aberto, ok? Então eu vou usar aqui LACP. Aí qual que é a particularidade? Nesse switch do lado esquerdo eu vou colocar aqui como active, enable LACP incondicionalmente. Do lado direito do switch eu vou digitar passivo, ok? Onde ele vai ficar esperando o ativo enviar um pedido de solicitação para eles falarem como no protocolo LACP. Tá? Então, active, ok. Pode ver que o que ele fez com a porta 10. Ele derrubou a porta 10 e ao mesmo tempo já subiu. Então ele causou aí uma disponibilidade na rede. Tá? Se você tinha alguma coisa rodando, ele parou. Eu vou sair da porta 10. Eu vou entrar agora na porta 11 e vou fazer a mesma configuração. Vou colocar a porta 11 dentro do mesmo canal, canal 3. Olha só, a porta 11 foi para down, depois foi para up. Legal? Olha só, deixa eu dar um show, interface brief. Não, show interfaces. Show interfaces Etherkernel. Aí ele mostra aqui a porta 10, o estado da porta, port state, está no canal 3, ela está em modo ativo, está usando o protocolo LACP, padrão aberto, e a porta está com status down, porque o lado direito ainda não está configurado. A mesma coisa para a porta 11. Tudo bem? Vamos agora configurar o outro switch do lado direito. Conft T,
interface Fast Ethernet. Olha só, pessoal, eu peguei aqui dos dois switches, eu peguei a porta 10 e a porta 11. Mas nada impede que as portas sejam de números diferentes, tá? Por exemplo, do lado esquerdo eu estou usando a porta 10 e a porta 11. Do lado direito eu estou usando a porta 1 e a 24, tá? Não precisam ser o mesmo número de portas e também não precisam ser sequenciais, ok? Apenas peguei as mesmas portas para facilitar aqui a configuração. Outra coisa, número do canal group. Eu não preciso obrigatoriamente usar o 3, tá? Eu posso usar aqui qualquer um, por exemplo, vou usar o 2, tá? Vou colocar aqui para provar que não precisa ser igual. E aqui, como eu falei, como a gente está usando LACP, de um lado a gente pôs como active, do outro lado eu vou colocar como passivo, ok? Agora eu vou entrar dentro da porta 11, vou digitar o mesmo comando, colocar dentro do grupo 2, modo passivo. Ó, ele já deu. Qual que foi o que o switch do lado direito aqui entendeu? Na hora que eu acabei de configurar o Link Aggregation, interface Port Channel 3, alterado o status para up. Ou seja, ele deu aqui uma alteração, ele subiu a porta Port Channel, que estava desligada. Olha que interessante. Lembra daquele comando Show Spanning Tree? Você conseguia ver a porta que estava ativa, no meu caso aqui, esse switch aqui que não é o switch root, a porta que estava ativa e a porta estava bloqueada, certo? Olha o que eu tenho aqui agora. Cadê a porta 10 e a porta 11? Não existe mais. Tá? Cadê aqui? Só um minuto. Essa porta 1 e 2 é as portas que estão conectadas nos dois computadores aqui. E a porta 10 e a porta 11? Não existem mais. Agora você não tem mais, o switch ele não entende mais porta 10 e porta 11. Ele entende port channel 2, que foi o número que eu criei, o número do canal group. E o port channel é um port channel root. Por quê? É o único caminho que tem para me chegar no switch root. Lá no switch root, vamos examinar a mesma coisa. Aqui eu dei o nome de número 3, tá? E aí você vai escolher o que você quiser. E aí aqui eu tenho o número 3, port channel 3. Ok? E é um port channel de 200 megas. Vamos checar algumas configurações. Show. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui no slide que aí tem os comandos. Mas, por exemplo, show etherkernel summary. Vamos só voltar aqui. Então, aqui é a configuração de como criar esse cara. Interface, Fast Ethernet 0/1 e dentro dela você coloca o kernel group, o número da porta e aí o mode e o protocolo que você vai usar. Tudo bem? Aqui é só um exemplo, por exemplo, ele vai configurar uma VLANs aqui. Ele colocou a porta no modo trunk e colocou algumas VLANs dentro da porta. Que isso aqui é uma configuração que vocês vão aprender, acho que na quarta ou quinta aula, quando a gente entrar no assunto VLAN. Tudo bem? Aqui eu só estou exemplificando tipos de configuração que você faz dentro de uma porta física. Tá? E aqui você não está mais fazendo nada, a configuração de VLAN na porta 1 ou 2. Você está fazendo dentro do port channel. Tá? O que é esse range aqui que talvez algumas pessoas estão estranhando? Quem assistiu as outras aulas, eu ensinei isso aqui. O que acontece? Você percebeu que eu tive que entrar dentro da porta 10, fazer uma configuração, sair, entrar dentro da porta 11 e fazer outra configuração. Você pode simplesmente fazer o quê? Fazer um comando só para mais de uma porta. Por exemplo, eu vou criar aqui um outro port channel usando outras portas. Tá? Por exemplo, interface, range, que aí eu vou estipular um range de portas. Vou colocar aqui Fast Ethernet. Vamos lá. 0/20 espaço, traço, espaço 24. Espera aí, deixa eu manter aqui, deixa eu ver se não vai dar problema na gravação. Ok. Tudo que eu fazer agora nessa linha de comando aqui, ele vai aplicar nas portas, nas 5 portas, da porta 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Então, por exemplo, aí eu venho aqui, coloco kernel group, canal grupo 6,
Mode, por exemplo, agora essa porta aqui eu vou colocar em modo PAGP, que é esse Desirable. Aí se eu usar o PAGP, de um lado eu uso Desirable, do outro lado eu uso Auto. Da mesma forma que para o LACP eu usei de um lado ativo, do outro lado passivo. Ok? Então eu vou colocar aqui Desirable. Ok? Enter. Criando Port Channel, interface Port Channel 6. Criou um Port Channel. Deixa eu dar um Show Spanning Tree. Ele não aparece aqui porque não tem nada conectado. Mas, por exemplo, eu vou dar um Show Running Config. Olha só. Primeiro, a porta 10 e 11 que eu configurei primeiro, eu criei o Port Channel 3 e coloquei a porta 10 e 11. E aqui, pode ver que é a mesma linha de comando aplicada nas 5 portas. Port Channel 6, da porta 20 até a 24. Ok? E aqui eu tenho a porta 3, né, o Port Channel 3 e o Port Channel 6. Tudo bem? Então tem alguns comandos aqui de verificação. Vamos executar esses comandos aqui. Show interface port channel. Peraí. Acho que nesse simulador não vou ter port channel. Eu vou ter aqui o Ether channel. Ele me mostra aqui alguns status, por exemplo. Porta 10, a prioridade do link aggregation, o MAC address conectado, a porta 11. E aí aqui eu tenho porta 20, porta 21, que é o segundo link aggregation que está desligado. Tá? O que mais? Show Ether Channel. Show Ether Channel ele vai mostrar alguns detalhes. Show Ether Channel. Eu tenho o grupo 3 formado, que é uma Port Channel Layer 2, formado de duas portas, ok? Usando LACP. Aqui eu tenho o grupo 6, formado por 5 portas. E aqui ele está LACP porque não tem ninguém conectado ainda. Se do outro lado eu conectar alguém e configurar lá como PAGP, ele vai mudar aqui como PAGP. Tá? O que mais? Show Ether Channel e especificar. Então, por exemplo, eu quero ver Show Ether Channel, Port Channel, aí eu coloco o número da porta. Por exemplo, se eu dar um Enter, ele vai me aparecer aqui todos. Então, tem um grupo 3. Eu tenho quanto tempo que ela está ligada, 10 minutos. Número de portas, 2. Protocolo LACP. Eu estou usando a porta 10 e a porta 11, ambas estão com modo ativo. Se eu derrubar uma das portas, uma delas vai mostrar aqui o status dela. Aí aqui, esse comando aqui é melhor. Port Channel 6, eu tenho 6 portas conectadas, porém eu não tenho nenhuma porta ativa. Então por isso que eu não mostro o status de nenhuma porta aqui. Se eu quiser especificar, eu só vou ver. Peraí. Não. Ele me mostra de todos. Show interfaces Ether Channel. Acho que eu já mostrei. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui que eu posso mostrar mais aqui para vocês. Show interfaces, ele vai mostrar o status das interfaces. Na verdade, eu quero mostrar outra coisa. Pera aí. Show MAC address table. Olha só. O meu switch root, ele aprendeu alguns MAC address vindo do port channel 3. Ele não sabe se está vindo do 10 ou da porta 11. Ele sabe que está vindo do port channel 3. Ou seja, ele pode estar vindo ou pela porta 10 ou pela porta 11. Quem gerencia isso? O protocolo LACP.
Tá? A mesma coisa aqui do outro lado. Show MAC Address Table. Eu tenho aqui o MAC Address. Aqui ele já mostra diferente. Porque não é o switch root, então ele aprende aqui de forma diferente. Porém, eu tenho aqui ó, o MAC Address vindo da port channel 2. Tá ok? Pessoal, não é complicado. 2 linhas de comando. Mais entender aí o conceito dele. E é isso. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Agora que eu lembrei. Vou pegar aqui o computador da direita. Vou colocar um IP nele aqui. 192.168.0.10. Vou renomear aqui PC-10. Tá? Aí aqui eu vou colocar criar um PC-20 e vou configurar um IP no PC20. 192.168.0.20. Beleza. Vamos vir aqui na linha de comando do PC20, eu dou um IP config só para ter certeza. Legal, eu estou com o meu IP final 20 e eu vou pingar o IP do computador 10, que é esse aqui desse lado aqui, ó. Ok? Então eu estou conseguindo se comunicar com ele normal. Vou deixar um ping "-t", e aí vou deixar pingando. Tudo bem? Vou deixar aqui. E eu vou fazer aqui uma simulação com vocês. Então vocês estão vendo ali na janelinha que o computador está se comunicando normalmente lá com o vizinho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. O que eu vou fazer, galera? Imaginem que uma das portas vai falhar. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos vir na porta 11. E vamos desligar ela. Shutdown. Parou a comunicação? A porta está down. Mas o computador em nenhum momento perdeu o pacote. Ok? Só para reforçar, se claro, eu derrubar também a porta 10, os meus switches, os dois não têm comunicação um com o outro. Logo, o que vai acontecer com o computador, com a comunicação entre os dois computadores? Timeout. Não tem comunicação, o ping não responde. Os dois computadores os computadores do primeiro andar parou de se comunicar com os computadores do segundo andar. Ok? Vamos voltar aqui qualquer uma das duas portas. Vamos voltar, por exemplo, a porta 11. No shutdown, para ligar a porta. Liguei a porta. Ele demora um pouquinho para ele negociar, para ele voltar ao status do L-Link Aggregation. Só que ele entende que ele só tem uma porta ativa. E depois o cálculo do Spanning Tree. Vamos só verificar aqui, ó, show Spanning Tree. A porta está em modo Learning. Ainda Learning. Forward. Daqui a pouco começa a responder o ping. Mais algum instante. Show Spanning Tree. Aqui do lado de cá está em modo Learning ainda. Deve estar subindo ainda a porta. Vamos aguardar. Voltou a se comunicar. Ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se você vem aqui, ó. Por aqui você consegue também alterar o status das portas e fazer essa simulação. Clique em on, clique em off, você derruba a porta e consegue fazer essa simulação. Aí uma coisa que a gente aprendeu na última aula, que é muito importante, em relação ao Spanning Tree. Aqui eu estou usando o Spanning Tree padrão.
o que vem de fábrica. E aí a gente sabe que tem um protocolo mais novo, que é o Rapid Spanning Tree, que aí não vai fazer você perder tanto tempo assim. Vai fazer com que a convergência da sua rede seja mais rápida. Spanning Tree Mode. Claro que ele está perdendo pacote porque eu estou alterando o modo do Spanning Tree. Salvar aqui as duas configurações. E aí, agora, quando eu derrubar uma porta, ele vai ser muito mais rápido. Por exemplo, as duas portas estão ligadas. Vou derrubar a porta 10. A 10 ficou down. Derrubar do lado de cá também. Ok? E o meu computador está ligado. Vou voltar as portas. E aí o computador não sente quase nenhuma diferença. Se eu desligar as duas portas, vou desligar as duas portas só para ver aqui. Pode ver que meu ping já parou. Naquela vez que eu derrubei as duas portas e subi uma de cada vez, ele demorou um pouquinho, né? Agora que eu alterei o Spanning Tree, vamos ver aqui, ó. Tanto a porta 10 como a porta 11, elas estão em shutdown. Vou ligar só a porta 11. Deixa eu ver do lado de cá. Do lado de cá as duas, acho que eu não alterei. As duas estão ligadas. Ó, subiu muito mais rápido. Tá? Não foi toda aquela demora. Vou desligar de novo a porta 11, vou ligar só a porta 10. Ó, desliguei a porta 11, as duas estão desligadas no momento. Vou vir aqui e vou ligar a porta 10. Ele fica muito mais rápido, ok? Com o Rapid Spanning Tree. Tudo bem? Beleza. Tenho mais uma coisa que é importante eu dizer, que é o seguinte. Vamos complicar um pouquinho mais esse cenário aqui. Vamos incluir mais um switch na minha rede. Então, esse switch aqui vai ser o switch 03. Vamos vir aqui em cabos de rede. Esse aqui eu vou ligar na porta Gigabit. Vou usar as portas Giga desse. Gigabit 1/1, Gigabit 1/2. E peraí, eu quero conectar na mão. Aqui eu vou usar as portas 4 e 4, 5 e 5. O que acontece, pessoal? Aqui embaixo, entre a porta 10 e a 11 do switch 1 e 2, eu tenho um link aggregation. Então as duas estão encaminhando tráfego. Aqui em cima, eu ainda não configurei port aggregation. E aí o que o Rapid Spanning Tree faz? Deixa eu primeiro vir aqui nesse novo switch aqui, fazer algumas coisas básicas, que é alterar o nome dele para switch 3 e o Spanning Tree colocar o Rapid Spanning Tree. Beleza, só isso, por enquanto. WR para salvar. Pode ver que do lado de cá, ó, do lado do switch root, as duas portas estão verdes porque esse cara continua sendo o switch root. Mas esse aqui, ó, as duas portas estão bloqueadas, a porta 4 e 5, que está ligada com o switch 1. E do lado de cá, ele está calculando ainda, ele está laranja. E aí o que vai acontecer? Somente uma dessas portas que vai ficar ativa. Tá? Aqui, ó, já escolheu a porta 1/1. A 1/2 ela está em modo blocking. E aí vamos mostrar isso na prática. Show Spanning Tree. Olha só. Primeiro que a porta 1 é a porta root desse switch. Esse switch não é o switch root, switch 3. A porta 1/1 é a porta root. Por quê? É a melhor porta que ele tem para se comunicar com o switch root. Olha lá, Alex. Por quê?
Por que eu tenho a porta 4 e 5 que está diretamente conectada nesse switch root? Por que uma das duas não é a porta root? Vamos entender. Pensa comigo, eu não tenho link aggregation aqui ainda. Então eu tenho uma porta de 100 megas e outra porta de 100 megas como redundância. Somente, ok? Eu não criei link aggregation. Então o meu throughput do switch 3 com o switch 1 é 100 megas. Legal. Aqui eu tenho como chegar no switch root através do switch 2. O meu throughput para o switch 2 é de 1 GB. Tudo bem? E o meu throughput do switch 2 para o switch root é de quanto? 100 megas? Não, é de 200 megas. Porque aqui eu tenho uma porta virtual, o Ethercanal criado, de 200 megas. Então, em resumo, se essa porta diretamente conectada, ela é de 100 megas. E essa porta, através desse segundo switch, é uma porta que eu tenho um throughput de 200 megas. Apesar da minha porta ser gigabit, quando chega aqui eu tenho um gargalo de 200 megas. Mas ainda assim é melhor do que só uma porta de 100 megas. Então por isso que a porta 4 e 5 ela está em modo blocking. E a porta gigabit 1 ela está em modo root. Vamos complicar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um link aggregation dessas duas portas gigabit, e aí você vai ver, em vez de 1 GB, ele vai ter 2 GB para esse switch. E aí não é muito diferente das configurações que vocês fizeram até agora. A única coisa que vai fazer diferente é o seguinte, interface range gigabit 1 barra 1 traço espaço 2 kernel group. Vamos chamar esse canal aqui de grupo 4. Mode, eu vou colocar aqui desirable. E no switch 3, o mesmo comando, range gigabit 1 barra 1 espaço traço espaço 2, porque eu quero fazer as duas coisas. De canal group mode automático. O que aconteceu? As duas portas ficou vermelha, como vocês viram, ficou rapidinho, e automaticamente depois já ficou verde. Então agora eu já não tenho um link aggregation eu não tenho uma porta de 1 GB e a outra de 1 GB em modo bloqueado. Eu tenho as duas em modo encaminhamento. Só que eu não tenho mais gigabit 1 e 2. Eu tenho um port channel 4, que é a banda com a banda de 2 GB. Ethercanal grupo 4, layer 2, qual que é o outro comando? Qual que é aquele comando que a gente viu? Show Ethercanal Port Channel. O que esse cara me mostra? Porta 4, Port Channel 4, protocolo PAGP, ok? Eu usei um proprietário Cisco, só para representar. E eu estou usando a porta gigabit 1 e a porta gigabit 2. E ela está no ar há 1 minuto. E teoricamente a porta que ele está usando primeiro é a porta 1. Quando ele chegar no tráfego de 1 GB e passar de 1 GB, ele vai começar a usar a porta 2. E eu tenho uma banda de até 2 gigabit. Então é o seguinte, o que eu queria mostrar com isso aqui? Mesmo usando o Ethercanal, você ainda precisa do link aggregation. Desculpa, mesmo usando o Ethercanal ou Port Aggregation, você ainda precisa do spanning tree. Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu ainda tenho um loop. Mesmo tendo essas duas portas, um link aggregation e aqui outro link aggregation, eu ainda tenho um loop aqui, ó. E aí essas duas portas estão em modo down. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou entrar, agora eu vou criar um Ethercanal entre esses dois switches aqui. Tá?
Então aqui é a porta Fast Ethernet 4 e 5, não é isso? Channel Group 5, vou criar aqui 5. Aqui eu vou usar o LACP. Modo Active nesse switch. Ó, e aí para facilitar um pouquinho para vocês, você pode vir aqui, ó, copy, vir aqui no outro switch. Aí são facilidades que o simulador te dá. E você dá um paste, vai entrar na porta 4 e 5 e vai digitar o mesmo comando, Channel Group 5. Lá eu coloco Active e aqui eu vou colocar como passivo. Vamos ver o que ele fez aqui. Olha só, eu tenho o Port Channel 3. Então aqui agora eu tenho, no switch root, que é o switch 1, eu tenho vários Port Channel. Primeiro, Port Channel 3, que foi o primeiro que a gente criou, LACP, usando a porta 10 e a 11, que está conectada no switch 2. Por que só a 10 está como ativo? Será que a 11 eu deixei como down? A 11 está desligada. Show Ether Channel, Port Channel. Deixa eu digitar o comando para vocês poderem acompanhar. Show Ether Channel, Port Channel. Então eu tenho o Port Channel 3 com a porta 10 e a 11, as duas estão ativas há 26 minutos. Ele está usando a porta 11, se der transbordo de banda, ele vai usar a porta 10. Tem o Port Channel 5, que está conectado com o switch de cima, que é um Port Channel da porta 4 e 5. E esse Port Channel é o último, aquele outro que eu tinha feito como exemplo. Show Spanning Tree. Olha só, esse aqui é o switch root. Então, tanto o Port Channel 3 como o Port Channel 5, ele está em modo forward. Beleza? Se eu vim aqui no switch 2, vamos olhar o Show Spanning Tree daqui. O Port Channel 2 é o Port Channel, né, o Port Channel aqui da porta 10 e 11. O Port Channel 2, que é o Port Channel da porta 10 e 11, é o melhor Port Channel para chegar no switch root. E o Port Channel 4, que é um Port Channel de 2 GB, ele está em modo designated para o switch 2. Na verdade, o Spanning Tree acho que está calculando aqui ainda. Ele deve estar calculando ainda. Mas enfim, o Port Channel 4, mesmo sendo de 2 GB, ele vai ser redundância. Porque, por mais que esse aqui seja 2 GB, quando chega aqui em cima, ele tem 200 megas. E ele vê que ele tem 200 megas conectado diretamente. Então ele vai preferir esse aqui que está diretamente conectado. Então o que eu quis mostrar com isso? Mesmo você usando o Ether Channel, Link Aggregation, você precisa rodar o Spanning Tree na rede em cima dos seus Port Channel. Porque ele vai fazer o cálculo não em cima das portas físicas, mas sim em cima das portas virtuais. Tudo bem? Então, só resumindo, Port Channel, agregação de porta física em uma única porta virtual. Posso agregar até 8 portas de mesma velocidade. 8 portas de 100 megas, 8 portas fast, vai resultar numa porta virtual de 800 megas. 8 portas giga, vai resultar em uma única porta virtual de 8 GB. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Acho que no slide é isso, não tem mais nada. E aí, o próximo assunto vai ser segurança, que eu vou gravar em outro vídeo. Agradeço aí a participação. Qualquer dúvida, não sei se vocês todos têm meu site, tem meu endereço, mas vamos colocar aqui http
estudnetwork.net. Lá você vai me encontrar meu contato e demais artigos para ajudar você no seu estudo de certificação Cisco. Tudo bem? Aqui tem um artigo aqui que eu publiquei recentemente sobre unicast, broadcast e multicast. Enfim, pessoal, obrigado pela participação e até o próximo vídeo.